Bendito seja Deus. A irmã disse que é a oportunidade, a irmã Expedita, não? Graças a Deus. Irmão Sebastião? Também não. Então cante comigo assim. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Por gentileza, fica de pé, amém? Vamos já fazer uma oração para receber o servo de Deus. Inclusive nessa oração você inclui aí a sua família e a sua vida com Deus, amém? Todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Eis-me aqui em tua presença, não só eu, mas o teu servo que clama. O Senhor é que disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aleluia. Estamos reunidos, aleluia, no nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, buscando essa tua misericórdia. Visita cada familiar essa noite. Visita esse lar. Traz paz, traz saúde, traz prosperidade, salvação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Venha abençoar a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor, que precisamos progredir, aleluia. Bendito seja o teu nome, como disse o apóstolo Pedro, crescer na graça e no conhecimento. Meu Santo Deus, também entrega em suas mãos o nosso irmão Diácono Nelson, que está aqui, meu Pai, se esforçou para estar aqui, para pregar, trazer essa palavra do teu para os nossos corações, meu Pai Santo. Bendito seja o teu nome, abençoe o teu servo ricamente e fale conosco, aleluia, através do teu servo, em nome de Jesus. Amém? Digam comigo, porque teu é o reino. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Receba o servo de Deus com palmas. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui novamente, juntamente com os irmãos, para adorar e para exaltar o Rei da Glória. Eu quero dirigir uma palavra de oração ao nosso Deus, para que o Senhor venha abençoar a sua família, os seus projetos, os seus objetivos aqui essa noite. E para que Deus venha colocar as palavras na minha boca. Eu não sei pregar, não sei falar, mas o Espírito Santo, Ele é misericordioso para conosco. Levante a mão e comece a dar glória, 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 glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai querido, glorioso de oração, eu entro, Pai querido, na Tua presença, Deus, para Te pedir, Senhor, perdão pelos meus pecados, para Te pedir, Senhor, perdão pelas minhas falhas, meu Pai, seja em palavra, meu Deus, obra com pensamento. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a Tua amada igreja. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, todo impedimento, ó Pai, aqui essa noite. Ó Deus querido, vai jogando por terra, meu Pai, toda enfermidade. Vai jogando por terra, meu Pai, tudo aquilo que não agrada a Teus olhos. Olha aí, meu Pai, para a Tua igreja. Ah, Pai querido, esse irmão, essa irmã que entrou em campanha, entrou em oração, entrou em jejum, meu Deus, para que o Senhor confirme a vitória, para que o Senhor abra as portas, ó Pai. Pai querido, eu creio, Senhor, no sobrenatural, porque a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Pai querido, fala comigo, Senhor, através da Tua palavra. Pai querido, abençoa também, Senhor, os dizimistas ofertantes. Que o Senhor venha abrir as portas de emprego, ó Pai. Que o Senhor venha dar vitória e que o Senhor venha confirmar a grande bênção. Eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus Cristo.
Queridos irmãos, você que trouxe a Bíblia Sagrada, por gentileza, abre comigo um livro bastante conhecido, o livro do profeta Jeremias, capítulo 18 e versículo 1. É um texto bastante pregado, mas o Senhor tem uma palavra para nós aqui essa noite. O Senhor vai renovar a minha força, a tua força, e te dar vitória através dessa palavra, em nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias capítulo 18, a epígrafe do texto é: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Fala comigo e me faz entender os teus propósitos. Assentando, meus irmãos, desocupa as mãos e glorifica o Senhor como instrumento que Deus te deu. Aleluia. Com bastante calma e glória a Deus. E aleluia. Queridos irmãos, Jeremias significa Deus estabelece. Jeremias começou o seu ministério no ano 629 a.C. Quando a gente olha, meus irmãos, para a antiguidade, para a história dos reis, dos profetas, a gente vai ver que antecedeu Jeremias foi o profeta Isaías. E essa palavra, meus irmãos, é uma palavra de correção para o povo de Israel, para o povo de Judá. Observa, meus irmãos, que desde os tempos antigos, quando Deus tirou o povo lá do Egito, o povo estava 430 anos escravizado, meus irmãos, por Faraó. Deus já tinha falado bem lá atrás com Abraão que o povo ia passar por 400 anos de escravidão. Deus agora resolve levantar um homem chamado Moisés. Esse homem que Deus levanta, chamado Moisés, quer dizer tirado das águas. A Bíblia vai dizer que Deus, por intermédio de Moisés, o povo sai do Egito, o povo se torna uma grande nação. E a gente vai ver, meus irmãos, que depois que o povo ficou 40 anos no deserto, depois da morte de Moisés, agora vem Josué, o povo, meus irmãos, conquistou a terra prometida, ao qual Deus tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. E a gente vai ver, meus irmãos, que o povo, agora, em vez de chegar mais a Deus, o povo estava distanciando de Deus. Porque assim que nós entendemos, meus irmãos, até no tempo de hoje, quando a pessoa está na bonança, quando a pessoa está bem, quando a pessoa, meus irmãos, está com a lata cheia, está com o pagamento em dias, tem pessoas que não vêm na igreja, tem pessoas que não glorificam a Deus, tem pessoas, meus irmãos, que não glorificam a Deus pelo alimento, aleluia, pela água que bebe, porque a vida dela está na bonança. Mas graças a Deus eu estou pregando diante de uma igreja que mesmo diante da bonança, mesmo diante da dificuldade, sabe que existe um Deus que supre todas as nossas necessidades, que Ele é digno de honra, glória e todo louvor, que Ele glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o povo começou a se distanciar de Deus, ao qual Deus vai usar os profetas para corrigir o povo. Observa, meus irmãos, que Isaías era um profeta nobre. Ele, meus irmãos, era da linhagem real. Ele profetizava dentro do templo. Do capítulo 1 de Isaías ao capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Isaías
ele apontava o pecado das pessoas e falava: ai daqueles que levantam cedo para beber vinho, ai daqueles que falam mal bem, o bem fala mal, ai dos filhos corruptores, raça de maligno, que deixaram o Deus de Israel para seguir Deus pagão, Deus feito por mão de homem. E Deus vai corrigir, ao ponto, meus irmãos, que Isaías entra dentro do templo e já começa a profetizar dizendo: escuta céus e dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Deus vai falar com Isaías para falar com o povo, aleluia, para o povo voltar-se a Ele, para o povo voltar, meus irmãos, como era antigamente, porque o povo tinha se prostituído espiritualmente falando, o povo tinha largado o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, para servir, meus irmãos, Deus pagão, Deus feito por mão de homens. E Deus, meus irmãos, não estava agradando daquilo. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que no começo do ministério do profeta Jeremias, que reinava era o rei Josias, um rei temente a Deus, um rei, meus irmãos, aleluia, que trouxe um grande avivamento para a casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que desde novo ele iniciou o reinado, mas quando ele chega a certa idade, a Bíblia vai dizer que o pai de Jeremias, sacerdote Ilquias, acha o livro da lei que tinha sido perdido dentro do templo, pega o livro da lei, juntamente com a sacerdotisa, leva lá para o rei Josias, lê para ele o mandamento, lê para ele a lei. O que Josias faz? Ele pega as suas vestes reais e rasga, joga cinza sobre a tua cabeça e humilha perante o Senhor. O que está faltando nos dias de hoje, meus irmãos, é humilhar na presença do Senhor, é dizer que o Senhor é santo, 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 é reconhecer as nossas misérias, é reconhecer os nossos pecados, porque sem a misericórdia do Senhor nós não conseguimos dar nenhum passo, porque a Bíblia vai dizer que Deus é tão misericordioso que a misericórdia dele se renova dia após dia. E isso, meus irmãos, é ato de misericórdia. Por isso que nós estamos aqui. Se fosse, meus irmãos, os nossos méritos, aleluia, nós estávamos, meus irmãos, condenados. A Bíblia vai dizer, o profeta Isaías vai dizer que todos os atos de justiça, meus irmãos, que o homem faz, não passa de trago de imundícia perante o Senhor. Mas como diz o apóstolo Paulo, nós vamos ser salvos, meus irmãos, não é por obras, aleluia, porque obras muita gente tem aí fora, pessoa que não serve a Deus, mas nós vai ser salvo, meus irmãos, é pela misericórdia de Cristo, que Ele fez lá na cruz do Calvário, porque Ele morreu por mim e por você que crê. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! A história, meus irmãos, vai dizer, não a Bíblia, que tentaram calar a voz de Isaías, mataram Isaías, cortaram Isaías no meio e meteram fogo. Isaías saiu rolando no morro, abaixo, meus irmãos, como fosse um pedaço de tronco. A história vai dizer que mata ele, foi o rei Manassés, não a Bíblia, a história vai dizer. E agora, meus irmãos, todo mundo achou que estava acabado, mas a Bíblia vai dizer, antes que houvesse dia, ele já era, e ninguém pode escapar da mão dele. Operando ele, ninguém o impedirá. Deus agora, meus irmãos, resolve se apresentar, meus irmãos, numa cidade pequena, em Anatote. Deus se apresenta para um menino, ainda jovem, que a história vai dizer que ele tinha 15 para 16 anos de idade, chamado Jeremias. Deus se apresenta para ele e Deus faz promessa para ele. Deus fala com ele: antes que você entrasse no ventre da tua mãe, antes de você sair, eu já te consagrei como um profeta às nações, para você profetizar. Isaías, meus irmãos, ele sabe como era o poder de ser um profeta. Ele sabia que o profeta, meus irmãos, ele tinha morrido porque ele era arauto da voz de Deus, ele pregava a voz de Deus para aquela nação corrompida. Mas Jeremias, ele fala: Senhor, eu não passo de uma criança,
eu não sei falar. Deus fala: olha, não diga que você é uma criança, porque tudo que eu te disser você vai falar. Meus irmãos, tem pessoas aqui que Deus já levantou como arauto, Deus levantou como atalaia para pregar a palavra do Senhor. E tem pessoas que aí às vezes pensam que não sabe pregar. Nós não sabemos, mas é o Senhor que coloca as palavras na nossa boca para nós pregar a palavra dele. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que não clama, meus irmãos, a pedra irão clamar, mas a pedra aqui não clama, sabe por quê? Porque Deus levantou homens e mulheres de Deus compromissados com a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Exaltado seja o nome do Senhor. Então a gente vai ver, meus irmãos, que Deus começa a mostrar, meus irmãos, para Jeremias umas visões. E Deus pergunta para ele: o que veste, Jeremias? Jeremias falou: Senhor, eu vejo uma panela de pressão virada para a banda do norte. Deus falou com Jeremias: disseste bem, porque eu venho para cumprir minha palavra. Deus mostrou para ele uma vara de amendoeira. Ele foi falando com Deus o que ele estava vendo. Então agora, meus irmãos, Deus levanta Jeremias para Jeremias pregar. E Jeremias, no começo do ministério dele, meus irmãos, como eu disse, quem pregava, meus irmãos, quem era o rei, melhor dizer, era o rei Josias. O rei Josias, depois que ele escutou a lei do Senhor, ele chama o sacerdote, ele chama os levitas, ele chama todo mundo do Judá do templo do Senhor e começa a santificar. Ele trouxe, meus irmãos, uma reforma espiritual para dentro do templo do Senhor. Ele trouxe a alegria da Páscoa, meus irmãos. Ele trouxe a alegria novamente do Espírito Santo. Sabe por que nós estamos aqui? É porque a alegria do Senhor, meus irmãos, é o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, nós não estávamos de pé, nós já tínhamos caído há muito tempo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no capítulo 18 de Jeremias, nessa história, meus irmãos, no capítulo 18, o rei Josias já não é mais vivo. Eu acredito, meus irmãos, que reinava aqui era o rei Ezequias, aleluia, filho do rei Josias. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus se apresenta para Jeremias. Deus fala com ele: desce até a casa do oleiro. Palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Porque é o momento, meus irmãos, que nós temos que descer. Mas para nós descer, nós temos que estar em posição de soldado. Nós temos que estar em pé, meus irmãos. Nós não podemos estar prostrado. Prostrado eu falo, meus irmãos, espiritualmente falando. Porque você deitado, você ajoelhado, você, aleluia, sentado, do jeito que você falar com Deus, Deus ele te responde. Mas Deus, meus irmãos, ele quer que você fica de pé espiritualmente, não materialmente. E quando você fica de pé, Deus ele chega para falar com você, porque Deus não quer ver ninguém prostrado. A Bíblia vai dizer que Jeremias levantou, e quando ele levantou, meus irmãos, ele desceu. Porque na matemática do homem, meus irmãos, é diferente. Para o homem, meus irmãos, na matemática do homem, para o homem crescer, ele tem que ser presbítero, ele tem que ser diácono, ele tem que ser pastor, né? Mas na matemática de Deus não. Na matemática de Deus, meus irmãos, enquanto mais o homem desce, Deus exalta. Porque Deus, meus irmãos, ele não vê, meus irmãos, se é pastor, se é obreiro, se é membro. Deus ele fala com qualquer um. Meus irmãos, apenas nós ficar atentos no que Deus tem para nos dizer. É somente nós ficar na posição de soldado. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Gideão separa ali as pessoas para a guerra, né? Deus falou com ele: olha, aquele que beber a água olhando para o braço, você deixa de lado. Mas aquele que beber a água olhando para cima, olhando para a frente, você separa. Meus irmãos, foi separado 300 para enfrentar mais de 30 mil homens, né, que eram inimigos do povo de Israel. Mas com 300, meus irmãos, Deus estava com ele. Porque Deus não importa a quantidade, Deus ele quer ver qualidade. Então, meus irmãos, para nós ter uma posição de soldado, nós temos que estar
estar de pé, nós temos que estar em constante oração, nós temos que estar com a vida consagrada ao Senhor, orando, jejuando e buscando o Senhor a todo tempo da nossa vida, porque assim Deus quer falar comigo e com você aqui essa noite e solucionar o problema que você precisa em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Jeremias desceu para falar? Não. Jeremias desceu para ouvir. Porque muitas das vezes, meus irmãos, que Deus chama nós. Aleluia. E nós vamos para um lugar não para falar, para ouvir. Porque assim eu entendo, meus irmãos, que muitas das vezes nós temos que sentar para ouvir. Jeremias desceu. E Jeremias, meus irmãos, ele veio encontrar o oleiro. Ele estava à toa? Não. Ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando sobre as rotas. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele estava trabalhando, ele estava fazendo um vaso. Um vaso que ele fazia, quebrou na mão do oleiro. Ele pegou aquele caco e jogou fora? Não. Ele pegou, meus irmãos, aquele caco, amassou e fez um vaso conforme bem precioso. Porque, meus irmãos, muitas pessoas, se o homem errar, se o homem falhar, tem pessoa, meus irmãos, que quer expulsar. Tem pessoa que nem olha mais para a cara do outro, né? Mas para o nosso Deus não. O nosso Deus não faz acepção de ninguém. Aleluia. Porque, meus irmãos, outrora nós era barro. Nós estávamos cheios de trinca. Nós não valia nada. Deus, ele pegou a minha vida, a sua vida e fez um vaso conforme bem parecia à vista dele. Nós somos vaso na casa de Deus. Então a gente vai ver, meus irmãos, que o oleiro antigamente em Israel, ele descia até a margem do rio, ele descia até um lugar úmido e pegava, meus irmãos, a argila, o barro e levava para a olaria. Quando chegava na olaria, o que o oleiro fazia? Ele pegava aquele barro e colocava, meus irmãos, num tanque ou num lugar onde tinha água, né? E colocava água e começava a amassar aquela massa. Começava a tirar toda a impureza, começava a tirar todo o galho, toda a areia, todo o galho, tudo aquilo que não presta. O primeiro trabalhar do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, é tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. O primeiro trabalhar do Espírito Santo, meus irmãos, é tirar coisa que não presta da nossa mente, tirar aquilo que não presta, meus irmãos, da nossa caminhada, porque nós somos barro na mão de Deus, e todo barro na mão de Deus, meus irmãos, Deus ele purifica, Deus, meus irmãos, lava. O primeiro processo do Espírito Santo é nos lavar, é nos purificar, para que nós sejamos um vaso de honra na presença do Deus Todo-Poderoso. Quem crê, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, que agora o segundo trabalhar do oleiro era pegar aquela massa, aquela argila que estava lavada, colocar, meus irmãos, num lugar limpo e começar a pisar. Tem momentos que nós vamos para a igreja e nós estamos todos, meus irmãos, pisados, amassados. Tem pessoa que fala coisa com a gente, tem pessoa que humilha a gente chega na igreja e meus irmãos todo amassado. É um trabalhar do Espírito Santo. Depois o oleiro, o que o oleiro faz? Ele pega aquele vaso, pega aquela massa, melhor dizendo, que estava toda amassada. Agora ele pega aquela massa e coloca em cima da roda e começa, meus irmãos, a pedalar aquelas duas pedaleiras. Tinha uma roda embaixo e uma roda em cima. Enquanto ele pedalava aquelas duas pedaleiras, como se fosse uma costureira pedalando naquela pedaleira, a roda ia girando. Ele pegava, meus irmãos, um talento que Deus deu para ele, aquele oleiro, ele ia trabalhando, meus irmãos, um vaso de dentro para fora. Porque o trabalhar do Espírito Santo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tem muitas pessoas que a gente vê, meus irmãos, que está bem vestida, que está de terno, que está de gravata. Às vezes, meus irmãos, nós julgamos a pessoa pela aparência, aquilo ali é homem de Deus. Não, aquilo ali é mulher de Deus. Se ela morrer ou subir para o céu, ninguém sobe. Nós não podemos julgar pela aparência. O primeiro trabalhar do Espírito Santo, meus irmãos, é de dentro para fora. Porque de dentro Deus vai tirando a imundícia, Deus
nos dando forma. Quando nós caímos na mão de Deus, Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Depois, meus irmãos, que o vaso estava pronto, o que o oleiro ele fazia? O oleiro, meus irmãos, ele pegava aquele vaso, envolvia no pano e colocava, meus irmãos, separado. Colocava ali de lado, para pegar uma sustentabilidade. Tem muitas pessoas aqui na igreja, meus irmãos, que às vezes está sendo deixado de lado. Ninguém te vê, mas Deus te vê. Ninguém dá oportunidade nem para você cantar o hino. É porque, meus irmãos, você está passando um processo, aleluia, na mão do oleiro. Por isso, meus irmãos, aleluia, que muitas pessoas falam: olha, eu tenho 10 anos que sou crente, eu tenho 20 anos que sou crente, até hoje eu não sou obreiro, até hoje eu não sou pastor. Você está sendo deixado de lado, para quando você estiver, meus irmãos, pegar uma sustentabilidade, quando você estiver pronto, você vai ter que passar no forno. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Saulo de Tarso, Paulo, aleluia, que Saulo era o nome, aleluia, hebraico, nome judeu, aleluia, e Paulo era o nome romano, ele tinha dupla cidadania. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, quando ele teve encontro com Cristo, aleluia, ele caiu, meus irmãos, foi levado para a casa de Ananias, de Judas, melhor dizendo. Ananias vai lá, coloca a mão sobre a cabeça de Paulo, as escamas caem, Paulo é batizado pelo Espírito Santo. Anabé, meus irmãos, um homem entendido, um homem doutor, pegou ele, levou até Pedro, e logo ele teve que fugir, meus irmãos, de Jerusalém, porque a perseguição era tanta contra Paulo. A Bíblia vai dizer que ele fica, meus irmãos, muito tempo fora. Não sei se é 12 ou 13 anos que ele fica fora. Ele estava passando pelo processo, meus irmãos, de ser deixado de lado, para que depois que Deus transformasse o caráter dele, ele voltaria para pregar a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que José, filho de Jacó, ele também passou pelo processo de ser deixado de lado. Ele teve visões, ele teve sonho, ele sonhou, meus irmãos, com as estrelas, com o sol, ele viu os 10 peixes se curvando perante o peixe dele. Mas aleluia, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos vêm de ele estava com 17 anos, passou-se 13 anos, meus irmãos, quando Deus honra ele. Talvez, meus irmãos, você está passando pelo processo de ser deixado de lado. Talvez você fale: olha, eu oro até hoje, a bênção não aconteceu na minha vida, eu jejum até hoje, nada de vitória, nada de bênção acontecendo na minha vida. Deus está transformando o teu caráter, Deus está te lapidando, sabe para quê? Para que quando Ele te entregar a vitória, você vai saber dar valor e o nome do Senhor vai ser glorificado. Exaltado seja o nome do Senhor. O que ele fazia? Ele pegava o vaso que estava de lado, ele pegava aquele vaso, levava, meus irmãos, aleluia, até o forno. O forno, meus irmãos, não sei quantos graus, colocava o vaso lá dentro. Depois do vaso, meus irmãos, ele saía de lá. Tinha vaso que saía perfeito, mas tinha vaso, meus irmãos, que saía trincado, não aguentava o calor do fogo. Porque nós sabemos, meus irmãos, que tem muito vaso de valor dentro da igreja, mas tem muito vaso também que está trincado, mas Deus, Ele quer trabalhar na sua vida para tampar a rachadura. Porque, meus irmãos, antigamente os compradores em Israel, quando ele ia na casa do oleiro para comprar vaso, ele queria comprar vaso, meus irmãos, perfeito, que não tinha trinca, que não tinha rachado. Sabe por quê? Porque quando você vai ler o livro de Gênesis, Êxodo, você vai ver, meus irmãos, ali que colocava 3 preciosidades dentro daquele vaso. Primeiro, meus irmãos, a água. A água antigamente em Israel era muito difícil de achar. Se você for ler o livro de Gênesis, você vai ver Jacó cavando poços mais exatos. Você vai ver muito isso. Então você vai ver, meus irmãos, que colocava, aleluia, água dentro daquele vaso. E se o vaso tivesse rachado, a água ia esvaindo na rachadura. Passando-se um tempo, a água ia embora. Dentro do vaso também colocava azeite. Azeite, meus irmãos, era para colocar nas feridas. Azeite, meus irmãos, era para consagrar rei, sacerdote, até
até mesmo o profeta, né? Então, meus irmãos, não podia colocar no vaso rachado. Outra coisa, que não vê na Bíblia Sagrada, as mesas do rei era servida, meus irmãos, os grandes vinhos. Então colocava vinho também dentro daqueles vasos. Meus irmãos, se colocava dentro do vaso rachado, né, o vinho ia embora, jogando, meus irmãos, para os dias de hoje. A água, meus irmãos, fala do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele tem 5 formas. Ele tem forma de pomba, ele tem forma de azeite, ele tem forma de fogo, ele tem forma de vento, né? Ele tem forma, meus irmãos, aleluia, também de água. E a gente vai ver, meus irmãos, se colocasse ali dentro daqueles vasos, né? O vinho, meus irmãos, o vinho, falando, representa, meus irmãos, também no dia de hoje, né? O sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz do Calvário. Mas quando Jesus Cristo desceu aqui embaixo, quando Jesus Cristo ele foi na casa do oleiro, ele não comprou o vaso que estava perfeito. Ele não procurou um vaso que estava bonito, estava perfeito, não. Ele procurou um vaso que estava cheio de defeito, um vaso que estava cheio de rachadura, que não prestava, que era eu, que era você, que não valia nada, não valia nem o pão que nós comíamos, não valia nem a água que nós tomávamos. O que Jesus fez? Jesus pegou nós, quebrou e colocou nós sobre a rocha, colocou um novo cântico na nossa boca. Isso que Jesus Cristo ele fez. Ele veio aqui, meus irmãos, morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Jesus Cristo, meus irmãos, ele deu-se voluntariamente. Não é porque eles pegaram Jesus, não é porque eles foram lá e colocaram a mão em Jesus, não. Se Jesus mandasse legiões de anjos para proteger, aleluia, Jesus mandava. A Bíblia vai dizer que Jesus é tão poderoso que nos últimos dias, meus irmãos, com o sopro da boca dele, ele vai mandar um falso profeta, um anticristo, lá para o lago de fogo. Quem já viu isso em Apocalipse? Jesus é poderoso. Jesus, meus irmãos, o nosso Deus, que é o próprio Deus. A gente vai ver que quando Satanás, quando o querubim ungido, que era o anjo de luz, rebelou contra Deus, Deus ficou sentado no trono, Deus não fez nada. O anjo, meus irmãos, o arcanjo Miguel, que batalhou no céu contra ele, expulsou ele em uma terça parte dos anjos. Deus não precisa fazer nada, Deus que dá limite aos anjos, à força, é Deus que é poderoso. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus, ele é tão poderoso, que ele pega as águas do universo com as conchas fiéis da tua mão. Deus é poderoso, tão poderoso, meus irmãos, que ele pesa o universo com as balanças fiéis do seu dedo. Deus é poderoso, tão poderoso, meus irmãos, que quando ele fala, aleluia, tudo se acalma. Quando ele fala, meus irmãos, aleluia, o deserto, meus irmãos, ele fica em silêncio. A Bíblia vai dizer que quando ele fala, aleluia, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que tudo se transforma em novidade. Porque quando Deus fala, a voz de Deus, meus irmãos, não é voz fina. A voz de Deus é a voz de trovão. A voz de Deus é a voz de muitas águas. Quando fala de água, fala do Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus. Então a gente vai ver, meus irmãos, tudo que eu falei, eu fiz só, né, uma parábola para você entender a mensagem que eu quero dizer para você nessa noite. A Bíblia vai dizer que Deus fala com Jeremias para descer e mostrou para ele a visão, né, e desceu lá, ele viu o oleiro trabalhando, mostrando, meus irmãos, o pecado do povo de Israel, porque o povo de Israel estava longe da presença de Deus. Deus está dizendo aqui essa noite, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você falhou. Se as pessoas falam que o seu pecado não tem perdão, é mentira das pessoas, porque o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. Agora, todos os pecados, meus irmãos, ele é perdoado. Por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Deus estava alertando o povo de Israel, jogando para os dias de hoje,
Deus está alertando a sua igreja, que Ele vai vir buscar a igreja dele, mas Ele vai vir buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja com vaso de ouro, na presença de Deus. Porque Paulo diz que na casa do oleiro tem vários tipos de vaso. Tem vaso de prata, tem vaso de ouro, tem vaso de madeira, tem vaso de barro, tem vários tipos de vaso na casa do oleiro. Um usa para honra e outro é para desonra. Mas todo vaso que quer ser usado, ele tem que santificar. Para me subir em cima do altar, para me pregar, eu tenho que santificar. Para a irmã chegar aqui na frente e cantar um louvor, ela tem que santificar a sua vida. Porque, meus irmãos, o altar é santo, a casa do Senhor é santa. Aqui nós estamos na olaria, e todos aqueles que estão na olaria, meus irmãos do Senhor, da casa do Senhor, ele não sai do mesmo jeito que entrou. Ele pode entrar bem, ele sai melhor ainda. Agora, se ele entrou com rachadura, Deus está tampando a rachadura e garantindo a vitória sobre a vida de cada pessoa em nome de Jesus. Exaltado seja Deus. Aleluia. Porque tem pessoas, meus irmãos, que a gente prega, a gente vai no lugar, graças a Deus, a igreja aqui é avivada. Eu louvo a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor João Rodrigues, pela equipe de obreiros, pelas irmãs, pelos visitantes, pelos irmãos, membros, que a igreja, meus irmãos, é a igreja alicerçada na palavra, a igreja, meus irmãos, que para ouvir a palavra de Deus, porque tem pessoas que não aguentam ver, meus irmãos, 10 minutos de palavra, tem pessoas que aguentam ver 20 minutos, 2 horas, 1 hora, melhor dizendo, de louvor, mas não aguenta ver 20 minutos de palavra. E a Bíblia vai dizer que é a palavra que liberta o homem, é a palavra que leva nós para o céu. Enquanto nós estamos prestando atenção na palavra, a palavra está nos santificando, a palavra está nos dando forma. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, aleluia, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus falou, haja e ouve. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, tudo que está, meus irmãos, sem forma e vazia, começa a tomar forma e começa a se encher do Espírito Santo de Deus. Porque, meus irmãos, uma coisa eu sei, quando eu prego a palavra do Senhor, o Senhor está fechando sepultura. Enquanto eu estou ministrando a palavra do Senhor, Deus está curando a enfermidade. Enquanto eu estou ministrando a palavra do Senhor, Deus está abrindo porta de emprego. Então a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é de grande valia. Se não fosse a palavra do Senhor, eu e você estaria aqui. Por que, meus irmãos? Porque lá em João vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Observa que quando Deus falou para fazer os animais, Deus falou, e outro, mas comigo e com você é diferente. Glória a Jesus. Deus, meus irmãos, está escrito no plural, desçamos. Por quê? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis 1, 26, 27. Desçamos e fazemos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, meus irmãos, ele pegou o pó da terra, o barro, com as suas digitais. Ele fez, meus irmãos, a nossa imagem e semelhança. A Bíblia. Deus soprou de dentro dele algo em mim e você. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando você fala mal do irmão, você está falando, meus irmãos, mal de Deus, sabia disso? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aquele que amaldiçoa seu irmão está amaldiçoando a imagem e semelhança de Deus. Então, meus irmãos, enquanto nós profetizamos, Deus garante vitória. A Bíblia vai dizer que Deus levantou Jeremias para pregar no tempo difícil. Jeremias, meus irmãos, os outros queriam bater nele, os outros bateram nele. Ele foi jogado na cisterna, foi jogado no calabouço. Passou, meus irmãos, apertado, porque vida de profeta naquela época era apertado, não é como o tempo de hoje. Hoje, se você falar alguma coisa com algum profeta, com algum pastor, com algum pregador, é perigoso sair da igreja e ir para outra igreja, porque ele não aguenta a repreensão. Naquele tempo não, os profetas sofriam, eles sentiam na pele a repreensão. A Bíblia vai dizer que Jeremias chegou ao ponto dele dizer
para Deus. Jeremias capítulo 20, se não fala em memória. Falou: Senhor, toda vez que eu vou pregar a tua palavra não passa de vergonha nos meus lábios, porque toda vez que eu vou falar, eles zombam de mim, eles querem me bater. Toda vez que eu penso em desistir, a tua palavra queima no meu coração e arde nos meus ossos. Sabe o que eu quero te dizer? Uma vez que você aceitou a palavra, levantou a mão, aceitou a Cristo, não tem como mais voltar para trás. Eu sei que a luta vem, a dificuldade vem, mas meus irmãos, na frente está, meus irmãos, uma coroa preparada, a qual Deus vai dizer, aí o sofrimento do tempo presente não pode comparar a glória do ser revelada no porvir, porque nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que amam. Mas para acontecer isso, meus irmãos, é preciso renúncia. O povo não quis renunciar. Jeremias falou para o povo: olha, você vai ser levado a cativo, Nabucodonosor vai destruir. Então o povo zombava deles, o profeta mentiroso zombava, falava que era mentira de Jeremias. Jeremias é o único profeta da Bíblia. Eu falo com toda certeza. Não, eu estou exaltando, jamais vou exaltar, porque aquele que exalta, Deus abate. Mas eu já li a Bíblia mais de 6 vezes, que eu lembro, mas eu li muito mais.